Deuteronômio, capítulo 6, será o texto da nossa exposição hoje. Deuteronômio, capítulo 6, por favor. Deixa a Bíblia aberta aí. E eu quero ver aqui, antes de chegar em Deuteronômio 6, dois textos muito interessantes. Um deles diz respeito à renovação da aliança do povo do Senhor, com o próprio Senhor. O povo que foi eleito e separado por Deus. E agora, conduzido e liderado por Josué, já próximo à sua morte, Josué chama o povo para renovar votos diante do Senhor. E você deve lembrar, capítulo 24, verso 14, onde o texto diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué vira para o povo e assim diz algo que muitas vezes está impressa e pendurada nas portas de casas cristãs. Eu e minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. E aí, todo o povo, a uma só voz, levanta e responde. Então, respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Não só Josué, mas agora também o povo se compromete. O problema, irmãos, é que mais à frente, em Juízes, capítulo 2, algumas páginas à frente, versos 6 a 10, Josué morre. É narrada aqui a morte de Josué. E o que é que vai acontecer? Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, reparem, faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, repare, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou o quê? Não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O povo abandonou o Senhor. O povo deixou o caminho do Senhor. Eles esqueceram do maná, eles esqueceram das codornizes, eles esqueceram da água que jorrou da pedra, eles se esqueceram do mar vermelho que se abriu, eles esqueceram das muralhas de Jericó, eles esqueceram quem Deus era. Eles não sabiam mais quem Deus era, quem era o Senhor. Eles não sabiam das bênçãos e das maldições proferidas na aliança. Uma geração agora mergulhada na maldição. Uma geração agora longe, distante do Senhor. E por que é que isso aconteceu? De quem é a culpa? De quem é a falha? Quem vacilou nessa história? Deuteronômio 6 vai responder. Deuteronômio 6 vai dizer para nós quem errou.
vai dizer para nós a causa do desastre no meio do povo de Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atente e cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não se esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar, meu filho, e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Guardem essa passagem, guardem esse texto, porque ele é um dos textos mais importantes de toda a Escritura Sagrada. É um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, que fala sobre família. A falha registrada em Juízes 6 não é por negligência de Josué. A falha registrada em Juízes 6 não foi por negligência dos sacerdotes. A falha lá não foi por falha dos profetas, não foi falha dos levitas. A falha estava nos lares. A falha foi a falha dos pais, do pai, da mãe, que não mostraram aos seus filhos o caminho do Senhor.
A falha é dos pais que não instruíram os seus filhos corretamente. O povo aqui falhou em cumprir aquilo que Deus havia ordenado bem antes deles cruzarem o Jordão. Quando eles chegam à terra prometida, eles não fazem o que o Senhor ordenou. Eles não fizeram aquilo que o nosso Deus ordenou na sua palavra. Nesse texto, há 3 princípios. Há 3 situações aqui que são muito importantes para nós, que são muito caras para nós, povo do Senhor, que é muito cara para a família cristã. O texto aqui aponta para aquilo que nós chamamos de devoção familiar, ou aquilo que nós chamamos de culto doméstico, e que em nosso tempo foi perdido, ignorado. O texto mostra para nós, irmãos, que a palavra de Deus é essencial para a conversão, para a salvação, não só nossa, mas dos nossos filhos, para a conversão da nossa família. Pedro diz que a palavra de Deus nos faz sábio. E sábio para quê? Sábio para a salvação. Que a palavra de Deus produz em nós o que ela chama de novo nascimento, através de uma semente incorruptível. Tiago diz que a palavra da verdade semeada em nós traz luz, traz entendimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos lembra que a fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra do Senhor. O primeiro princípio estabelecido aqui repousa sobre a ordenança do Senhor de inculcarmos aos nossos filhos a palavra dele, de introduzir na cabeça deles a pregação do Evangelho, de fazê-los não um papagaio repetidor de algumas coisas, algumas historinhas, mas alguém que compreendeu o Evangelho, que abraçou o Evangelho, e essa responsabilidade é nossa. Nós devemos inculcar aos nossos filhos. Como? Caminhando, sentado, deitado, levantado. Em todos os momentos, devemos plantar no coração dos nossos filhos a verdade gloriosa do Evangelho. Essas expressões são muito interessantes. Caminhando, sentado, deitado, levantando-se. Caminhando pressupõe que a gente deve aproveitar de todos os momentos da vida, todas as situações da vida, para levar os nossos filhos ao Evangelho, para conduzir os nossos filhos à verdade gloriosa da palavra do Senhor, andando, em movimento, mas também sentado. Pressupõe para nós aqui aquele momento formal mesmo, de ensino formal, quando nós nos programamos, quando nós separamos uma parte do dia para sentar junto à nossa família e ler com eles, enxergar na mente deles o Evangelho, a palavra do Senhor. É quando eu vou pensar, sabe, o tempo mais adequado para eu reunir a minha família e estudar junto a ela a palavra do Senhor. Pensar o que vou falar, como vou falar, nos cânticos que eu vou entoar junto aos meus filhos, caminhando, sentado, do deitar ao levantar, ou seja, em nenhuma parte do dia eu vou desperdiçar aquilo que o Senhor tem me dado, a oportunidade para pregar o Evangelho, para fazer o meu filho conhecer a palavra do Senhor. É aproveitar de todo o tempo para plantar no coração dele as verdades gloriosas da salvação. Irmãos, sem a palavra de Deus não há conversão. Não há conversão para os nossos filhos. Foi a palavra do Senhor que nos comoveu. Foi a palavra do Senhor, o poder do Evangelho pregado a nós, dirigido a nós, que trouxe vida. E da mesma forma, os nossos filhos. Não vai ser diferente com eles. Não vai ser.
Se você foi alcançado pela pregação do Evangelho, se o Evangelho te salvou, te alcançou, não pense você que outra coisa vai fazer isso com seus filhos. É a pregação da palavra, é a exposição da palavra. A palavra de Deus é necessária para a nossa salvação. E se eu desejo que minha família seja salva, eu devo aplicar a palavra de Deus na minha casa. Eu devo aplicar a palavra de Deus na vida dos meus filhos. Toda vez que a gente celebra o batismo de um filho de crente, nós precisamos reforçar essa importante verdade. É certo que o batismo não tem poder salvífico, mas este símbolo nos faz lembrar que tão certo como a água que purifica o meu corpo, o sangue de Cristo me purifica. O sangue de Cristo me limpa meu coração dos pecados. E eles precisam saber disso, por meio da palavra. A pregação, a exposição da palavra é essencial se nós desejamos que os nossos filhos caminhem para o céu. Se nós desejamos, se você, pai, mãe, deseja isso para o seu filho, não tem outra solução senão pregar o Evangelho para ele. Pais que temem ao Senhor, pais que amam o Senhor, devem desejar isso. Hoje alguém perguntou assim: pastor, nós somos uma igreja puritana? O que é puritana? E eu respondi que sim, a igreja presbiteriana é uma igreja puritana. A nossa história é uma história puritana. Nossa igreja, nós não precisamos ter vergonha disso. A igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja puritana. Não é pentecostal como tem um guru dizendo por aí. Isso está na nossa história, isso está no nosso DNA. E nós precisamos, irmãos, olhar para a história e resgatar aquilo que foi tão caro, utilizado pelo povo de Deus, que avivou, que inflamou o coração de famílias inteiras. 150 anos de um avivamento genuíno, verdadeiro, de um povo apegado às Escrituras, de um povo que pregava para os seus filhos, de um povo que ensinava os seus filhos a temer ao Senhor, a amar o Senhor e viver para a glória do Senhor. Nesse sentido, nós pregamos a palavra que purifica o nosso coração e a nossa alma. Não só o nosso culto, mas a nossa família. E nós não precisamos ter vergonha. Não precisamos. A palavra de Deus é essencial se nós desejamos a pureza no nosso lar. Se nós desejamos que os nossos filhos tenham uma vida santa. Foi por isso que eles desenvolveram tanto catecismo, para ensinar os filhos, para doutrinar os filhos. Ou a gente faz isso, ou nós vamos ver mais à frente, ou a gente perde os nossos filhos para o mundo. O que você prefere? Se você está preocupado com isso, pergunte-se se por meio da pregação você dominicalmente tem ouvido, tem escutado, tem te levado para mais próximo de Deus, ou se isso tem te afastado de Deus. Porque se isso tem afastado você do Senhor, eu digo levar próximo, não é sentimentalismo, não. Não é arrepio na pele, no braço, mas é no sentido de você realmente saber quem Deus é e sua posição diante do Senhor. Se isso tem sido verdade na sua vida. Essa é a pregação do Evangelho que faz. Nesse sentido, a nossa igreja é uma igreja puritana.
Mas se você é mais amante dos prazeres deste mundo, isso só evidencia a sua repulsa pelo Evangelho. Nós temos ferramentas importantíssimas que precisa ser resgatada para o ensino dos nossos filhos. Nesse período de avivamento, as crianças, os adolescentes, sabiam muito mais de Deus do que muitos pastores hoje. As crianças ensinadas, crianças que, diante do catecismo, memorizavam as Escrituras, eram muito mais firmes no Evangelho do que muitos pastores hoje. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos voltar às Escrituras. Ou a gente perde as nossas crianças, ou a gente perde os nossos filhos. Irmãos, nesse ponto aqui, nós precisamos pensar uma coisa. A igreja não é um lugar para a conversão dos nossos filhos. A igreja não é um lugar para a conversão dos nossos filhos. O retiro, o acampamento, não deve ser um lugar para a conversão dos nossos filhos. A conversão dos nossos filhos deve acontecer onde? Em casa. No ensino dos seus pais, da sua mãe, zelosa, cuidadosa com o Evangelho, preocupada assim em alcançar, por meio da educação, o coração e a alma dos seus filhos. E este não é o papel do professor de escola dominical. Esse é um papel nosso. Educá-los por meio da adoração familiar. Mas nós estamos tão longe dessa verdade. Estamos tão distantes disso. Nós esquecemos, Bia, algo que nutriu essas famílias e que nutre as nossas também. Culto. Alguém lembra? Culto. O que é isso? Onde está isso? Está distante de nós. E essa é a razão. Porque temos que aplicar Deuteronômio 6 na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Deuteronômio 6 fala que a palavra de Deus plantada no coração do seu filho deve ser o tempo todo. Ou seja, todo dia. Não é deixar isso para o domingo. Não é deixar isso, eu repito, para o pastor, para os professores de escola dominical. Não é para a gente deixar isso com os avós. Porque eu estou muito ocupado. Porque eu tenho trabalhado muito. Eu tenho que garantir o pão, a comida, a bebida. Eu tenho que levar para casa o leite. E isso é o mais principal. A prioridade aqui deve ser invertida. Nós precisamos refletir sobre isso. Porque o que é essencial para a salvação do nosso filho, da nossa filha, é a pregação do Evangelho. Isso é importante para a conversão deles. Não negligencie isso. Não negligencie a devoção familiar. As conferências, congressos, as muitas reuniões não são suficientes para alcançar o coração do seu filho. E o que precisamos fazer é ensinar a palavra, é aplicar a palavra. Não precisamos para isso de um púlpito, não precisamos para isso de um terno, não precisamos para isso de toga genebrina. O que nós precisamos é sentar com nossos filhos, é reunir a nossa esposa, a nossa família e ensinar a respeito do temor do Senhor. Provérbios 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você deve ensinar o seu filho a temer ao Senhor. E você deve fazer isso a partir da pregação da palavra, demonstrando isso ao seu filho todo dia. É como diz a instrução em Provérbios 2:10: porquanto a sabedoria estará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Aplica no coração do teu filho o temor do Senhor, mostrando para ele que a Bíblia, o que a Bíblia é para ele, mostrando para ele que a Bíblia ensina de Deus, mostrando para ele quem é Cristo, o que ele fez com o seu povo, conduzindo o seu filho à cruz de Cristo. Não se engane achando que o seu filho, pertencendo à igreja, pronto, agora ele está protegido, agora ele está livre de todo mal. Que o seu filho, que foi batizado na infância, agora está protegido. Não se engane, porque se não pregar o evangelho para ele, ele vai ouvir das muitas vozes deste mundo. Mostre a palavra do Senhor para ele. Mostre, ensine. A própria palavra de Deus diz para deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Por quê? Porque dos tais é o reino de Deus. Diz para ele que ele pertence a Cristo. Ele tem que seguir a Cristo. Quando pequeno, você não dá a opção dele escolher a roupa. Quando pequeno, você não deixa: pai, eu não quero essa roupa, eu quero outra. E se você toma decisões assim, o seu filho, por que não tomar em termos da fé? Mas olha, outro princípio aqui é que a palavra de Deus, ela protege. Ela protege, a palavra de Deus protege a sua família contra a influência de uma cultura pagã. A palavra de Deus protege o seu filho da influência de uma cultura maligna. Nossos filhos são expostos nas escolas há uma série de coisas danosas à fé. Desde pequeno. Se você não cuidar, se você não reparar esses erros, você vai perder o seu filho. Deuteronômio 6, verso 10 a 11, olha. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres, te fartarás. Ou seja, quando você receber todas as bênçãos do Senhor, não se esqueça. Quando o mundo te iludir, te chamar a atenção com propostas contrárias à palavra do Senhor, não se deixe levar. Não se esqueça de guardar-te, para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás:
não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não te esqueças. Não te assustes. Cuide para que não se perca com as propostas deste mundo. Muitas vezes os pais nos procuram e dizem: olha, pastor, eu não sei. Pastor, eu não sei o que aconteceu. Mas foi só meu menino ir para a universidade. Foi só meu filho ir para a faculdade. Ele se perdeu. Não. Ele não se perdeu lá. Ele saiu da igreja perdido. Ele lá só encontrou um lugar adequado para dar vazão àquilo que estava no seu coração e que não foi tratado à luz da palavra do Senhor. Ele não foi para lá e se perdeu. Ele saiu da igreja perdido. Nós temos acompanhado muitos jovens que foram criados em retiro, em acampamentos, que foram criados com baladinha gospel, moços e moças que, sabe, começam a namorar um, depois está com o outro, é uma bagunça da igreja. E aí chega na universidade, na faculdade, se perde. Não. Saiu da igreja perdido. Irmãos, o Deus da aliança, o Deus da aliança, do pacto, é um Deus gracioso, mas é também um Deus santo, que convida pais e filhos à santidade, que convida aos pais para que responsavelmente conduzam seus filhos no caminho daquele que os libertou das trevas para a maravilhosa luz, que convida os pais que com a Bíblia aberta ensinem que somente a palavra poderá proteger a nossa família contra as influências que ainda hoje nos rodeiam. Uma cultura pagã, perniciosa, a serviço do mal, a serviço de Satanás. Não sei por que meu filho se tornou rebelde. Só vive com uma blusa vermelha e a foto do Che Guevara. A gente sabe. A gente sabe por quê. A gente sabe muito bem por quê. Segue a moda, segue a cultura própria do nosso tempo. E eu não estou aqui generalizando, claro, o pastor não pode ser leviano nesse ponto e dizer que tudo aquilo que é produzido é ruim, é mal, né? Mas tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é prejudicial do seu filho. É claro que, em termos de cultura, tem coisas boas. Boa comida, né, Michel? Boa bebida, roupas, livros, músicas. Mas para avaliar tudo isso, o padrão é a Escritura, é a palavra. É difícil uma moça hoje comprar roupa. Uma moça crente comprar roupa hoje é difícil. Eu falo isso porque eu tenho filha. É difícil. As roupas curtas, rasgadas. E uma moda andrógena, que diz que tudo é adequado para todos os tipos, né? Homem, mulher. E aí vem o cabra com a calça coladinha, apertadinha, com traços femininos. E o que é isso? É o ataque de uma cultura
perversa e contrária à palavra do Senhor. E muitas vezes, nós, pai, mãe, admitimos essas modas em nossos lares, em nossas casas. Porque nos falta o ensino da palavra do Senhor. Moisés compreendeu isso. Ele sabia que, mais adiante, quando o povo entrasse na terra, ele precisava ter consciência do Deus a quem eles adoravam e serviam, para que não fosse influenciado pelos deuses dos povos, os deuses pagãos, fruto de engano, fruto de idolatria das nações. Cuidado, vocês vão atravessar o Jordão, cuidado, para que não se perca. Irmãos, se nós não nos preocuparmos com a instrução dos nossos filhos na palavra, rapidamente a cultura do mundo vai absorvê-los. Eles vão começar a preferir aquilo que não agrada ao Senhor, porque essa é a natureza do homem. Eles vão começar a rejeitar a palavra, a dar ouvido às vozes que temos por aí. E se você quer proteger a família, se você quer guardar os seus filhos, aplique a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, testemunhe em casa da palavra do Senhor. A Escritura nos chama a confessar. A Escritura nos chama a testemunhar da palavra. E é claro que temos que usar a palavra, a voz. Nós precisamos pregar para os nossos filhos. Só que preste atenção, porque os nossos filhos aprendem também, e aprendem muito mais pelo nosso comportamento. Eu posso aqui explicar a vocês, eu posso aqui gritar, pular, pregar o Evangelho, mas se dentro de casa eu não vivo isso, minha filha, meu filho vão perceber. Que crente é esse? Que pai é esse? Nós temos um trecho que Paulo usa a expressão: não aborreceis os vossos filhos. Como, minha irmã, que a gente aborrece os nossos filhos? Como que a gente vai irritar os nossos filhos? Quando deixamos de pregar o Evangelho para ele, e diante do mundo ele quebra a cara e vem até nós e diz: o Senhor, meu pai, minha mãe, não me alertou desse perigo, não me alertou dos males deste mundo sem Cristo. Isso é aborrecer os filhos. Precisamos, irmãos, proteger a nossa casa. Principalmente você, homem. Precisamos proteger o nosso lar. Precisamos guardar a nossa família. E a ferramenta para isso, mais uma vez eu digo, é a palavra do Senhor. Ou você faz isso, ou o mundo vai tragar os seus filhos. Deuteronômio, verso 20 é interessante. Porque mais uma vez aqui somos encorajados a estabelecer as nossas prioridades. Quando Moisés vai encerrar aqui Deuteronômio, no verso 20, ele diz: no futuro, quando teu filho te perguntar o que significa tudo isso, o que significa tudo isso, meu pai? Os testemunhos, os estatutos, os juízos. O que significa isso, pai? Vir à igreja todo domingo. Todo domingo é a mesma coisa. A mesma liturgia. Por que, meu pai, fazemos tudo dessa mesma forma? Por que fazemos como fazemos? Por que a ceia, pai? O que é isso? O que significa isso? O que significa louvar ao Senhor? Cultuar a Deus? A resposta é: nós éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou, o Senhor nos deu liberdade.
Aos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandiosas e terríveis. O próprio fato de você ter nascido, meu filho, é um milagre do Senhor. É bondade do Senhor na nossa vida. O próprio fato de na madrugada a gente acordar, abrir o quarto, olhar nosso filho, ver que ele está ali, que ele está respirando. O que é isso? É bondade do Senhor. Sinais e maravilhas terríveis. É dizer para o filho: olha, o Senhor me deu como herança, como algo precioso, como algo que eu devo cuidar, zelar, nutrir no Evangelho, a fim de que não se perca. Meu filho, você é caro para mim. Eu quero encerrar aqui, irmãos, com 3 sugestões para você aplicar com seu filho, para você aplicar na sua casa. A primeira, e óbvia, é claro, ensine ao teu filho sobre as Escrituras. Pregue para ele, sabe? Insista para que ele conheça as histórias de homens e mulheres tementes ao Senhor, que nutrem o nosso coração e nossa alma. Fale sobre as histórias do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que Jesus foi Deus, que Ele se fez homem. Insista para que no coração do seu filho ele creia. Aplique a Bíblia ao seu filho, à sua filha, mesmo que ele não saiba ainda ler, mesmo na idade da Maria Luísa. Ensine, use as histórias da Bíblia para ela. Compre uma Bíblia, leia ela. Você vai ver que coisa linda é quando ela começar a ler, sabe? A palavra. Ensine a ler a palavra. Ensine a ler pela palavra. Às vezes nós não lemos. Temos a Escritura lá e deixa lá, poeira. Nós não lemos. Ensine a ler com sentimento. Ensine a ler com paixão. Ensine a ler com devoção, com ênfase. Diga para ela: você está lendo, é a palavra do Senhor. Segundo, ensine os seus filhos a cantarem. Ensine os filhos a cantar as grandes canções da fé cristã. Louve o Senhor com seu filho. Ensine-o a cantar, a louvar o Senhor com sabedoria, com entendimento, sabendo aquilo que está sendo cantado. Ensine a cantar a palavra de Deus. Os salmos estão sendo metrificados. Uma herança que nós perdemos. A substituímos por canções mais modernas, né? Que agita o nosso coração, a nossa alma, mas que logo sai de moda, cai no esquecimento. Por tanto tempo o povo de Deus esteve reunido cantando o quê? Salmos, as palavras do Senhor. Visite o inário. Tem coisas preciosas para os seus filhos aprenderem. Mas diga para ele o que eles estão cantando. Que verdade é essa? E último, além de ensinar a ler, além de ensinar a cantar, ensine-o a orar. Ensine-o a falar com o Senhor através
das orações. Ore. E depois ouça o seu filho orar. De vez em quando o pastor tem aquelas sortes, né? De ser convidado para almoçar fora, almoçar com algumas famílias. E hoje, visitando uma família da nossa igreja, sentado à mesa, depois do pastor orar, agradecendo pela comida, a criança, o filho da família ora. Não é aquela oração infantilizada, que não sabe o que está orando. É uma oração feita com ações de graças pelo sustento, pelo alimento. Por que isso? Porque viu o pai e a mãe orar. Assiste o pai e a mãe orar e aprende com os pais a orarem. Use a Bíblia para ensiná-la a orar. Ore com ele os salmos. E vocês vão ver que delícia, que maravilha. Quando a criança aprende, ela cresce envolvida na leitura da palavra, em cânticos ao Senhor, em orações também na palavra. Culto familiar. Não exercita somente o pai. Não exercita somente a mãe na fé piedosa. Mas exercita também as crianças. Não sei se os irmãos já perceberam, mas quando nós chegamos aqui, o culto, usando a expressão infeliz de uma irmã que já não está mais entre nós. O culto está caótico, porque tínhamos crianças cantando, sabe-se lá o quê? Hoje a gente olha, as nossas crianças estão aqui, estão nos bancos, estão vendo o pai, a mãe cultuando o Senhor, e estão aprendendo com isso, a temer e amar ao Senhor. Isso não é uma invenção, isso não é uma novidade na igreja. A nossa história, a nossa herança, como igreja reformada presbiteriana, os filhos estão juntos dos pais, cultuando ao Senhor, cantando salmos ao Senhor, orando juntos ao Senhor. Nós não precisamos nos envergonhar, porque outras igrejas não fazem assim. O Senhor tenha misericórdia de nós e nutre nosso coração e alma na fé evangélica, uma fé apaixonada pelo nosso Deus, com pais e mães que amam o Senhor Jesus Cristo, o Salvador nosso, a nossa glória é Cristo, e Ele é tudo o que nós temos. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, santo e amado, saímos daqui na convicção de que a palavra do Senhor foi exposta, foi pregada. Saímos daqui, ó Deus, certos do nosso papel como igreja de Cristo, disposta a viver uma vida pura, santa e reta, dedicada ao Senhor. Saímos daqui dispostos a viver uma vida pura, não só um culto puro, livre das invencionices do nosso tempo, mas uma vida mais pura, mais santa, com um lar mais santo, temente ao Senhor, que pulsa pela verdade do Evangelho, que ama ao Senhor, pai, mãe que ama
ao Senhor, que teme ao Senhor e que tem a alegria de ver a sua família sendo conduzida também na pureza do Evangelho e disposta a viver uma vida para a glória do teu louvor, para a glória e o louvor daquele que nos adotou como filho, na glória daquele que nutre o nosso coração e a alma, nas glórias de Cristo, daquele que nos faz participantes dos sacramentos, do batismo, da ceia, da glória daquele que instituiu a ceia do Senhor para o nosso bem, em nome de Jesus Cristo. Consagra esses elementos, pão, vinho, para enlevo do teu povo, para a nutrição espiritual da tua casa, da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Chamar